Nesse momento histórico, não existe uma concepção, uma definição jurídica de refúgio, uma concepção jurídica de pessoa deslocada, né? Eram pessoas fora do seu local de origem ou residência habitual, que por diversas razões não podiam retornar a esse local, não podiam ou não queriam, não desejavam voltar ao seu lugar de residência habitual. Então, deveriam recomeçar as suas vidas em outro lugar, né? Ou retomar as suas vidas em outro lugar. O Holocausto é um divisor de águas, tanto para os direitos humanos como para o direito internacional, para as relações internacionais. A ideia de cidadania e nacionalidade, ou de pertencimento, desse vínculo político e jurídico de uma pessoa com o Estado, com o seu local de origem ou de residência habitual, ela é bastante antiga, né? Ela remonta efetivamente à Antiguidade Clássica ou até mesmo antes. E o papel do Estado ou da entidade estatal ou do local com o qual essa pessoa tem o vínculo, né, era o Estado, era o local que lhe garantia a sua cidadania, que garantia as suas liberdades, que garantia as suas garantias fundamentais, os seus direitos fundamentais. Então nós temos até a Segunda Guerra Mundial uma ideia de soberania, de um princípio da não ingerência, da não intervenção nas questões internas de cada Estado, e o Estado como principal protagonista na proteção da cidadania, na proteção dos direitos fundamentais dos seus nacionais, dos seus cidadãos. A partir da Segunda Guerra e por consequência do Holocausto e do que acontece durante a Segunda Guerra Mundial, nós temos uma realidade em que não se pode negar o Estado como o violador maior dos direitos fundamentais dos seus próprios nacionais, dos seus próprios cidadãos. Ao, por exemplo, desnacionalizar uma parcela bastante significativa da sua população por questões, né, com fundamentação discriminatória, então por etnia, por origem étnica, pela religião. Então nós temos um fenômeno de desnacionalização em massa ou de cassação da nacionalidade dos judeus, por exemplo, durante a Segunda Guerra, como uma política de Estado para que essas pessoas deixassem de ter direitos. A Hannah Arendt justamente usa a ideia de desnacionalização em massa. A questão do Holocausto como marco tem a ver então com a amplitude ou com a política de Estado ou com os dois? Com os dois. Na verdade, é a primeira, em realidade, é a primeira vez que nós vemos uma política do próprio Estado em negar os direitos aos seus cidadãos. A Hannah Arendt traz o conceito do direito a ter direitos, né? E ao propor essa desnacionalização em massa, você retira a cidadania de todas aquelas pessoas, né? E é esse momento em que se dissociam esses conceitos, tanto do ponto de vista de que não se imaginava até então que o Estado pudesse fazer isso na escala em que se fez, né? em que se levou a cabo essa proposta, e, por outro lado, se cria um sistema de proteção subsidiária complementar da comunidade internacional para fazer frente a esse tipo de desafio, para que nenhum outro Estado, para se evitar que qualquer outro Estado tomasse essa atitude e desnacionalizasse os seus próprios nacionais, deixasse de protegê-los, deixasse de garantir direitos fundamentais da sua própria população e, caso fizesse, haveriam sanções, haveriam consequências. Então se cria um sistema de freios e contrapesos da comunidade internacional para evitar que isso aconteça novamente. A ideia do apátrida, a ideia do refúgio e levando em consideração também outros conceitos que existiam anteriormente, como o do asilo e do exílio. Provavelmente a comunidade internacional precisou definir exatamente do que se tratava para que esse sistema pudesse ser melhor preparado. Exatamente. Esse sistema de freios e contrapesos, essa proteção subsidiária, complementar da comunidade internacional com relação aos direitos humanos é um dos grandes legados, né? Essa garantia do direito à nacionalidade, por exemplo,
na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vem em 48, né, que todas as pessoas têm direito a uma nacionalidade, ninguém pode ser privado arbitrariamente da sua nacionalidade ou do direito de mudar de nacionalidade. No entanto, se colocam outras palavras, outros termos que existem desde sempre, como é o caso do apátrida, da patridia, da ideia de apatridia, da ideia de refúgio, do exílio, do asilo. São palavras, são ideias, são conceitos que já existem e que passam, pós-Segunda Guerra Mundial, pós-Holocausto, a adquirirem uma denominação, uma designação mais jurídica. Dos sobreviventes do Holocausto, especificamente, toda essa concepção teve que ser criada ao mesmo tempo que existia um grande problema para ser resolvido, que era o destino dessas pessoas. Na Europa foram criados vários campos, que hoje nós chamamos de campos de refugiados, mas que tecnicamente lá atrás eram chamados de DP Camps, do campo dos deslocados. Os sobreviventes do Holocausto, boa parte deles nesses DP Camps que foram criados, com o apoio da Organização das Nações Unidas, da Cruz Vermelha, instituições internacionais, instituições judaicas, como a Joint, que ajudava nessas regularizações, forneciam documentações para essas pessoas, para que elas pudessem, por si próprias, buscarem os vistos para chegarem, por exemplo, ao Brasil, com o termo apátrida constando nesse documento. A falta de uma nacionalidade, ela gera um problema prático, que é a emissão de um passaporte, de um documento de viagem. Então, nesse momento surge a possibilidade da geração de um documento reconhecido internacionalmente, e isso é produto de um tratado internacional. Então, ele é emitido, esse passaporte, esse documento de viagem é emitido pelas Nações Unidas, mas ele é produto de uma decisão que a comunidade internacional, que todos os países tomaram em conjunto, para proteger essas pessoas que nesse momento estavam deslocadas e sem a possibilidade de comprovar ou sem efetivamente ter um vínculo político, jurídico com o país. Essa documentação, ela resolve parte do problema. Sim. Né? Essa documentação possibilita com que o deslocado, o asilado do pós-Segunda Guerra Mundial busque, na maior parte das vezes, por sua conta e risco e por sua um visto de entrada em algum país, e muitos dos que foram recebidos, por exemplo, aqui no Brasil, receberam vistos de turistas nessa documentação. Resolve parte do problema porque dá a possibilidade desse deslocado ser reconhecido por outro país e que ele possa ser legalmente recebido aqui no momento que ele desembarcar, seja como turista ou com qualquer outra coisa. Mas a segunda parte do problema ainda não é resolvida, que é como esse deslocado, apátrida, com um documento provisório, com um visto de turista, vai ser acolhido pelo país. Hoje, dentro da construção desse sistema de proteções, já prevê também o acolhimento, o recebimento desse deslocado. A desnacionalização em massa cria um contingente, uma população de pessoas apátridas, né? E o termo apátrida, ele é uma palavra muito antiga, né? Que significa não ter pátria, né? Ou, nesse caso, não ser reconhecido pelo seu local de origem ou residência habitual como seu nacional. Ou ter perdido ela de alguma forma. Ou ter perdido, ter sido caçado. Exatamente, ter sido caçado por uma política discriminatória ou por um deslocamento humano em que se perderam os registros desse vínculo que essa pessoa tinha com esse Estado. A noção, né, a figura da apatridia no direito internacional, ela surge apenas nos anos 50, né, com a Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas em 1956. No entanto, essa ideia da pessoa sem pátria ou sem vínculo causa, além da sua desproteção com relação aos seus direitos, liberdades e garantias fundamentais, um problema prático que é a mobilidade humana. Né? São pessoas que, após a Segunda Guerra, aqueles que sobrevivem buscam uma repatriação, buscam a volta ao local de origem.
Algumas dessas pessoas, por várias razões, não podem voltar ao seu local de origem ou não querem voltar ao seu local de origem. O termo refúgio, a pessoa refugiada, passa a ter uma outra conotação, uma conotação jurídica de proteção da comunidade internacional. Essa definição de pessoa refugiada e a proteção da pessoa refugiada passa então a ser definida pelo direito internacional, como esse legado, né, do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, de uma proteção e de um sistema de freios e contrapesos para garantir a proteção fora do Estado, porque essas pessoas, pelo fundado temor de perseguição ou pela perseguição que sofreram no caso do Holocausto, já estão fora do seu Estado, já não podem contar com a proteção do seu país, porque foi o seu país que violou os seus direitos. E por isso essa pessoa deslocou-se ou foi deslocada forçadamente pelo próprio Estado, forçosamente pelo próprio Estado. Quando nós temos uma situação que demanda proteção internacional, como foi o caso do pós-Segunda Guerra Mundial, dos deslocados, que posteriormente passam a referir-se como refugiados, né? Nós passamos a nos referir a essas pessoas como refugiadas. E todas as pessoas, tanto deslocadas internas, porque estão dentro das fronteiras dos seus próprios países, como refugiadas, porque cruzam a fronteira do seu país hoje, né, nós temos todo um arcabouço de proteção que mescla o direito interno e o direito internacional. Existe uma proteção internacional, mas essa proteção internacional só vai acontecer e só vai se materializar em um estado de acolhimento. Então, nós temos parâmetros internacionais. O asilo, ele é algo que remonta à antiguidade clássica, né? O refúgio, ele é muito mais recente. E como categoria jurídica, ele é de 51. Então, um tempo considerável aí pós-Segunda Guerra Mundial, embora seja um legado do Holocausto da Segunda Guerra Mundial. O asilado, normalmente, é uma pessoa exilada, né? E isso difere do refúgio porque o fundado temor de perseguição, no caso do refúgio, não é necessariamente apenas político. Pode ser por opinião política, mas também pode ser por pertencimento a um grupo social, pela etnia, pela religião, pela nacionalidade ou pela falta de nacionalidade. A pessoa pode se tornar refugiada e ter um fundado temor de perseguição justamente por não ter nacionalidade. A mobilidade humana de 45 até 51, até 52, ela é muito experimental. E os países, dentro da sua própria soberania, dentro do seu próprio direito de jurisdição, definiam os critérios para a entrada dessas pessoas. Quantos sobreviventes do Holocausto, apátridas, chegaram ao Brasil no período pós-Segunda Guerra Mundial? A resposta é: nunca saberemos, porque alguns conseguem através de vistos de turistas, outros realizam outras migrações para outros lugares. Você deu o exemplo da Bolívia, que é um caso clássico de país que vai acolher temporariamente por uma vontade própria dessas pessoas. Então, é muito difícil contá-las hoje em dia. O Brasil, ele reconhece ou ele acolhe, mesmo antes da Convenção de 51, né, pessoas por meio, as pessoas que vêm da Europa pós Segunda Guerra Mundial, por meio de um acordo, aqui também um acordo internacional, um precursor da Convenção de 51, que era a Organização Internacional dos Refugiados, que era uma organização que depois é substituída pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, pós 51, e que era uma organização que organizava efetivamente, que geria a alocação dessas pessoas que estavam deslocadas com países de destino. E o Brasil se comprometeu, inicialmente lá em 46, a receber de 100 a 200 mil pessoas por ano. Efetivamente, entre 46 e 52, recebeu 26 mil pessoas nesse programa das Nações Unidas de reassentamento de europeus deslocados pela Segunda Guerra Mundial, por consequência da Segunda Guerra Mundial, não apenas do Holocausto. O Brasil inova, embora não seja uma fórmula única brasileira, ao oferecer proteção, uma proteção adicional, uma proteção complementar, por meio de uma residência por razões humanitárias. Então, diferente lá do visto humanitário, que permite a pessoa viajar ao Brasil
para solicitar o refúgio. Muita gente confunde isso com visto humanitário. Com visto humanitário. E comumente se chama essa permanência por razões humanitárias de visto humanitário, né? Na realidade, o objetivo é o mesmo, que é o acolhimento de alguém que precisa de proteção, que precisa desse acolhimento. A definição do que é uma pessoa refugiada na América Latina hoje, e na África também, por conta de uma convenção regional africana, ela é muito mais completa e muito mais abrangente do que a convenção que se aplica na Europa, por exemplo, né? E a convenção que surge como um produto da Segunda Guerra Mundial. Então, é bem importante notar isso, que no Brasil nós temos uma proteção sedimentada na nossa legislação, que é mais abrangente, né? Que não é só o fundado temor de perseguição, mas também uma possibilidade de que se conceda refúgio por uma situação de grave violação de direitos humanos no estado de origem. Então, você tira a subjetividade da pessoa que tem que provar que ela está sendo perseguida, que ela tem um fundado temor de perseguição, por uma situação muito mais objetiva de violação generalizada de direitos humanos no local de origem dessa pessoa. We are witnessing the largest number of refugees ever. But it is important to say that refugee protection is not a matter of solidarity or generosity. Refugee protection is an obligation under international law, under the 5th UN Convention and many regional instruments of binding nature. We are still witnessing many remarkable examples of solidarity in today's world. But at the same time, we are seeing more and more borders being closed. We are seeing more and more refugees being rejected, and namely in countries of the developed world. And we are seeing the opportunities for resettlement in richer countries of refugees coming from the global south being in a decreasing number at the present moment. And this is particularly worrying, especially when associated to forms of political populism, xenophobia, racism, in which refugees become a target, many times being accused of being part of a terror threat, when refugees are not terrorists, they are the first victims of terror. Essa permanência por razões humanitárias, ela é diferente do refúgio, porque ela tem muito mais discricionariedade do Estado que acolhe, do país que acolhe. É o Brasil que decide a quem garantir essa proteção, a quem garantir essa permanência por razões humanitárias e por quanto tempo isso pode acontecer. E as nossas portas estão abertas, mas a partir do momento que se entra, né, que entra-se por essas portas, não tem muita coisa. Não tem qualquer tipo de política de acolhimento. Mesmo com o senso comum de que o brasileiro é um povo hospitaleiro acolhedor. Como são boa parte dos depoimentos e testemunhos desses sobreviventes do Holocausto que aqui chegam, muitas vezes relatam essa questão da receptividade e tudo mais, mas acaba ficando no senso comum e não no... E mais no lado afetivo, Sim. Né? Então, são bem recebidos porque não existe hostilidade. Ou, em alguns casos, existe, mas ela não é tão gritante como ela acontece em outros lugares, né? Então, existe esse acolhimento emocional, afetivo, mas ser bem recebido não significa e não se transmite necessariamente no aspecto prático de poder alugar uma casa, de poder abrir uma conta em banco. Garantia de carteira de trabalho é uma coisa. Possibilidades efetivas e concretas de empregabilidade é outra coisa, né? São outras questões. Então, se tem os direitos, se tem as garantias, se garante tudo aquilo que é necessário para uma vida digna. Mas a implementação desses direitos é o nosso próximo passo e é o grande desafio no Brasil hoje.